Em Feira de Santana, 7h38, pois é, a gente segue a nossa série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Feira de Santana, hoje com um aniversariante do dia, inclusive. Eu quero começar desejando as melhores coisas, né? Que Deus abençoe e proteja sempre. Muitos anos de vida. O Silvio Macharles manda mensagem também aqui, parabenizando pela passagem do seu aniversário. E parabéns, viu, deputado Pablo Roberto, bom tê-lo aqui conosco. Bom dia, Fernando, bom dia, Ana Paula, Dilson, Miro, a todos aqui no estúdio, as pessoas que nos acompanham também. Obrigado pelas felicitações, e dizer da nossa alegria e satisfação de estar participando desse momento aqui com todos vocês. Bom, eu me recordo que no nosso último papo, o senhor falava que um período de pré-campanha que começou tendo que reafirmar várias vezes de que realmente serei candidato, vou ser candidato, uma procura muito, muito forte, até por outros pré-candidatos, né, na tentativa de que o senhor desistisse da candidatura, que anunciasse apoio. Como é que tá nesse momento agora? O pessoal ainda segue te ligando? Não, a gente continua exatamente como desde o início, quando nós tomamos a decisão, né? Foi uma decisão muito pensada, muito debatida, muito discutida com todos que fazem parte do nosso grupo, do nosso movimento. De modo que eu tenho dito isso sempre, né? O movimento da nossa pré-candidatura é um movimento consolidado, é um movimento que não tem a menor possibilidade de recuo e que cresce a cada dia, né? Esse é o sentimento que nós temos, né? Seja nas ruas, andando na cidade, seja nas pesquisas também, né? Para consumo interno, para nos dar orientação da forma, da metodologia de trabalho. Então, eu acredito que por conta dessa consolidação, claro que as buscas, elas deixaram de acontecer de forma natural. Bom, e qual o tamanho dessa pré-candidatura do senhor? E o senhor falou que vem crescendo a cada dia e é muito natural isso. Qual o tamanho hoje da pré-candidatura do Pablo em relação a partidos, em relação a apoios? Como é que o senhor entende hoje o tamanho da sua campanha? Não, eu entendo que é um tamanho, né, razoável, é um tamanho, como eu disse, nós estamos em terceiro lugar nas pesquisas que nós acompanhamos. Claro que na medida do que o tempo vai passando, que o período das convenções elas vão se aproximando, a cidade começa a olhar diferente, né? Porque a grande realidade é de que ainda nesse momento tem muita gente que não começou a participar, acompanhar do processo eleitoral, né? Participa mais da eleição agora as pessoas que estão ligadas, né, aos pré-candidatos, as pessoas que começaram já essa caminhada. Então, o nosso tamanho nós temos a federação PSDB e Cidadania, o Partido Agir também está conosco. Nós marcamos para o próximo dia 22 de julho já a nossa convenção, né, onde nós iremos homologar, né, o nosso nome como candidato a prefeito, o nome de todos os pré-candidatos a vereadores também, né, que fazem parte da chapa, e a ideia é continuar exatamente fazendo esse debate, crescendo, né, e combinando o movimento da eleição com a população de Feira de Santana, né? Eu reconheço o tamanho, né? Nós estamos falando de uma eleição que já dura aí, uma história que já dura aí aproximadamente 25 anos, onde dois candidatos se enfrentam. Então é natural que nesse momento ainda ambos tenham um tamanho maior, né? Por conta do recall, por conta da disputa, né, entre ambos, já aí, como eu falei aqui, há 25 anos. Mas eu acredito muito que esse tamanho ele vai mudar na medida de que a população, de fato, ela entender que existe uma outra possibilidade, que existe uma outra opção, porque o que eu escuto muito nas ruas, por onde eu ando, por onde eu passo, com as pessoas que eu converso, é que tem muita gente que está cansada e que quer uma alternativa diferente para votar na eleição desse ano. Em relação à chapa para vereadores, como é que está nesse sentido a movimentação? A gente sabe que é algo muito importante também, né? O prefeito que entrar com maioria na Câmara já tem um terreno mais fértil para trabalhar em relação a esses apoios. Bom, o apoio, claro que isso aí nós vamos construir durante a caminhada. Nenhum pré-candidato tem a segurança hoje de que terá a maioria a partir de 1º de janeiro, né? Isso depende muito das composições, depende muito, né, do modelo, do formato que vai se dar à Câmara. Muita gente fala que renova aí algo em torno de 30%, 40%. Então, realmente é extremamente necessário que nós possamos primeiro vencer essa etapa da eleição. É aquela história que fala de uma luta a cada dia, né? Primeiro é lutar agora para estar no segundo turno, depois batalhar para vencer as eleições e só a partir daí começar a olhar o extrato de quem foram eleitos para compor a Câmara Municipal e a partir daí começar a dialogar para botar uma base, ter uma base muito forte de sustentação ao governo. Bom, o senhor falou aí praticamente 25 anos, né, com duas figuras principais
disputando a prefeitura, né? O ex-prefeito Zé Ronaldo e o deputado Zé Neto. O senhor esteve em aliança política com os dois em momentos diferentes. O que é que o senhor entende que o Pablo tem de diferente deles e o que o Pablo traz também de experiência adquirida com eles? Veja bem, Fernando, é exatamente isso. Eu completo hoje 44 anos. Eu comecei a militar politicamente muito cedo ainda, fazendo movimento estudantil. E ao longo desses anos da minha vida eleitoral, como cidadão que vota, que participa, que quer estar na política, não tinha uma outra possibilidade na cidade, senão você está ou em grupo ou em outro, porque são os dois que estão aí durante todo esse tempo. Então eu tive a oportunidade e conheço, não nego isso, conheço muito bem os dois pré-candidatos, conheço os grupos, conheço a metodologia, conheço a forma de trabalho, né? Compreendo, já consigo entender o que é que cada um tem capacidade de fazer de entrega à cidade. E o que eu entendo é de que essa nossa pré-candidatura, ela dá um sentimento muito diferente daquilo, né? Que a gente vem acompanhando, daquilo que a gente vem assistindo. Afinal de contas, em 25 anos, dá para você conhecer bastante a forma de agir, a forma de pensar de um gestor. Então, nós trazemos exatamente essa possibilidade de mudar, e quando eu falo mudar, é mudar de verdade mesmo, é ter coragem de fazer aquilo que Feira de Santana precisa, né, de fazer os debates, de fazer as discussões que são importantes, que estão muito distantes ainda, né, de tornar realidade em todas as áreas, né, seja ela de mobilidade urbana, seja ela no entretenimento, seja ela na educação de qualidade, inclusiva, profissionalizante, a tão esperada reforma administrativa que a prefeitura precisa fazer, né? E nós estamos discutindo muito isso com capacidade. Não dá para você ter uma máquina administrativa do tamanho que Feira de Santana tem, com 30, quando você soma aí secretarias e superintendências, né, 30 estruturas dessa, a máquina acaba ficando muito pesada, o contribuinte sendo obrigado a pagar, né, por toda essa estrutura. Então, o que nós queremos de apresentar de novo, diferente, é essas discussões, esses debates que nós estamos já estudando há muito tempo, pesquisando há muito tempo, construindo o nosso programa de governo, plano de governo participativo, com as digitais de muita gente, ouvindo a sociedade civil organizada. Eu falei aqui na última entrevista que em 2 dias que nós lançamos o aplicativo, foram quase 5.000 propostas apresentadas. Então, isso mostra que tem muita gente que quer, de fato, ver uma mudança, né, no formato, na forma de fazer política, né? Uma cidade que precisa urgente resgatar a autoestima do seu povo. Nós fizemos pesquisa qualitativa e quantitativa na semana passada e nos chama muito a atenção que as pessoas estão deixando de acreditar no poder público municipal, as pessoas não acreditam mais no processo de educação, as pessoas não acreditam mais na mobilidade, as pessoas não acreditam que Feira de Santana pode sim ter um transporte público de qualidade. Então, acho que o nosso grande desafio e o que a gente apresenta de novo realmente nesse momento é essa capacidade, essa força de vontade, essa garra de primeiro resgatar a autoestima da população para que as pessoas possam voltar a acreditar que Feira de Santana é sim uma cidade grande, importante, que tem potencial de crescimento e que a Prefeitura Municipal, com toda a sua equipe, com a Câmara Municipal também, administrando a cidade juntos, precisa ter essa clareza daquilo que nós queremos projetar para o futuro. Bom, deputado, claro que uma cidade de quase 1 milhão de habitantes traz muitos desafios. Tem suas qualidades e tem também, né, pelo fato de ser tão grande, um desafio muito grande. Qual o grande calcanhar de Aquiles, na sua opinião, de Feira de Santana? Eleito prefeito, no primeiro dia sentou na cadeira, qual é a prioridade do Pablo Roberto para Feira de Santana, logo no primeiro momento? Bom, nós temos algumas, né, prioridades, né? Feira tem alguns problemas que precisam ser enfrentados e nós estamos discutindo, tentando chegar à prefeitura exatamente para fazer esse enfrentamento. Nós temos problema muito sério em Feira de mobilidade urbana, né? Os investimentos que foram feitos, né, sobretudo no BRT, por exemplo, ele não atende hoje a expectativa da população. Nós temos um problema no transporte público que não é apenas de Feira de Santana, mas o Brasil inteiro passa por isso, que se acentuou muito depois da pandemia. Então, resolver essa questão do transporte público também é um desafio muito grande. Uma outra questão que nós temos também, que é extremamente importante, que eu tenho escutado isso em todos os lugares que a gente tem ido, é o grande problema com relação à drenagem na cidade, que nós não temos. E quem acompanhou as fortes chuvas que nós tivemos esse ano sabe que antes nós tínhamos problemas em 2, 3 pontos: Baraúna, Campo Limpo, Parque Linear. Essa última que deu atingiu a cidade em muitos outros lugares, na região do Sim, do Papagaio. Então, é uma dificuldade que nós temos também, que precisam ser superadas. Agora, o que nós vamos ter que realmente sentar a partir de 1º de janeiro,
né, e fazer uma discussão muito grande é com relação a um processo também de zeladoria na cidade, né, reorganizar a cidade, reorganizar os equipamentos públicos, né, reestruturar os serviços que precisam acontecer. Há muitas reclamações ainda na saúde que nós precisamos dar uma atenção. Então, assim, trabalho não vai faltar, mas eu diria que hoje essas questões, pelo menos eu estou falando aqui com base em estudo que foi feito, em pesquisa recente, e 3 problemas eles acontecem de forma muito acentuada, na verdade 4, né? Que é mobilidade urbana, a saúde, segurança pública também, embora nós sabemos da responsabilidade da competência do Estado, o município ele pode ajudar e deve ajudar muito nesse processo, e aí através de várias frentes de trabalho, fortalecendo a guarda municipal, fazendo concurso público, convocando mais guardas municipais, né, reorganizando alguma estrutura importante para dar esse auxílio à Polícia Militar, sem conflito de competência. A Polícia Militar ela continua com a sua competência institucional, mas a guarda também dentro dos limites do município, ajudando muito, né, fazer a segurança pública. Então eu diria que esses desafios são os desafios principais que nós precisamos ter a coragem, a capacidade de enfrentar tão logo chegue a prefeitura. Bom, e falando de um desses pontos aí, a questão da mobilidade é algo que o próximo prefeito vai ter que administrar inevitavelmente, é o sistema do BRT, né? O BRT hoje ele circula em Feira de Santana, mas é um BRT um pouco diferente. Ele não circula, por exemplo, em faixa exclusiva, né? A gente teve até novos ônibus entregues na semana passada, né, do BRT, mas segue da mesma forma, né? Ele circula na cidade, mas não em faixa exclusiva. O que é que o senhor pensa sobre esse sistema e como resolver essa questão? Porque o BRT, dividindo espaço com os outros veículos, acaba não tendo a finalidade inicial dele, né? Exatamente. Nós estamos, nesse momento, com algumas equipes, Fernando, trabalhando essas questões, né, pontuais, né? Tem uma equipe que trabalha com as políticas que serão propostas na educação, na saúde. Nós temos uma equipe também discutindo, estudando a nível de Brasil e fora dele, inclusive, né, uma perspectiva aí de melhoria do sistema de BRT. Né? Ontem, em uma das conversas com uma dessas pessoas, ela disse: Pablo, mas a questão da faixa exclusiva é algo muito simples, não demanda muito recurso, muito investimento, apenas a prefeitura fazer isso. Eu respondi que não deve ser tão simples, porque se fosse já teriam feito, já teria adequado. Nós temos muitos problemas. E aí, quando você fala de mobilidade urbana, você precisa compreender todo um sistema na cidade. Não é apenas o BRT, mas é o estacionamento, é o Zona Azul que pode contribuir, que nós temos esse problema numa licitação que se arrasta aí há quase 15, 20 anos já, né? Mas o que nós pensamos no que diz respeito ao BRT é que um estudo muito profundo ele deve ser feito, né? Muita gente fala de que para esse sistema de transporte voltar a operar na cidade a contento, atender às expectativas da população, a iniciativa privada ela não consegue fazer sozinha, né? A prefeitura ela tem que subsidiar, ela tem que entrar com um montante de recursos, e nós não temos hoje, eu não vejo hoje, né, no modelo que está, no formato que está, a prefeitura conseguir subsidiar mais do que aquilo que ela faz, né? Porque a chegada de mais ônibus, você aumentar a quantidade de passageiros, você, né, montar mais estruturas como as que estão aí, tudo isso requer um montante de recursos muito grande. Então, não existe hoje uma receita pronta, né? Mas nós estamos estudando muito, nós estamos preparando muito esse debate para fazer com que, de fato, possa o BRT voltar a funcionar e sair também do centro da cidade, né, e expandir para a região sul. Existe já um levantamento, levantamento que diz que a região sul hoje ela transporta uma quantidade significativa de passageiros, então nós precisamos fazer esse levantamento também, esse estudo, né, de expansão, né, para algumas regiões da cidade. Mas nós estamos com isso no radar, trabalhando, discutindo, estudando, ouvindo especialistas na área com relação a isso, para que nós possamos tomar a decisão mais acertada possível. Bom, a gente sabe que a gestão da saúde, né, é plena no município e claro, quando você vai administrar a saúde de uma cidade desse tamanho também, problemas acontecem. O rádio aqui é um termômetro muito forte para isso, porque as reclamações muitas vezes chegam até primeiro a gente aqui. Como é que o senhor entende o sistema de saúde de Feira de Santana hoje e o que fazer para melhorá-lo, Pablo? Nós temos essa gestão plena, ela nos dá a condição de o município assumir a responsabilidade, né, como a lei ela determina. Nós temos hoje um problema muito acentuado, né, um problema que vem se arrastando aí, como por exemplo, que é o atraso no pagamento dos servidores, né? Nós precisamos pensar urgente um concurso público específico para a área de saúde, e nós precisamos reorganizar
principalmente a atenção básica, né, que expandiu ao longo dos últimos anos, mas a qualidade do atendimento, do serviço que é ofertado hoje à população ainda é um serviço que deixa muito a desejar. Há ainda muitas reclamações, né, de unidades que não têm o médico, de unidades que têm o consultório odontológico, mas que não tem muitas vezes o dentista, que às vezes o dentista está lá, mas por alguma dificuldade operacional não consegue fazer. Então, esse é uma prioridade que nós precisamos dar uma atenção, até porque é o primeiro ponto que aparece nessas últimas pesquisas que nós fizemos agora. A maior reclamação da população feirense hoje é com relação à saúde. Então, é o concurso público que precisa ser feito, é a valorização dos servidores, é a reestruturação. As unidades, Fernando, que nós estamos visitando diariamente, que nós já conhecemos muitas delas, elas não são unidades que foram construídas, muitas delas, para ser unidade de saúde, para ser PSF, para ser policlínica, e o município, por falta de área em determinados lugares, né, muitas vezes também por falta de recurso, não conseguiu construir. Então, acaba que alugando esses espaços e sendo adaptados. Então, nós estamos colocando isso também como prioridade, que é, primeiro, que a prefeitura possa ter a estrutura própria nesses lugares, fazendo a desapropriação necessária, construindo, de fato, unidades que possam atender a população e melhorar e qualificar o atendimento, né, à população a cada dia. Informatizar, né, é um debate antigo, nós já tivemos aqui em gestões passadas, foi fruto de debate eleitoral, de muita gente prometendo que você não ia mais precisar usar papel, que não ia ter receita, era tudo. Infelizmente as coisas vão se perdendo, mas eu acho que nós precisamos realmente pensar nesse processo, né, de informatizar tudo, de dar uma agilidade, que as pessoas não precisem mais estar saindo de casa, indo para fila, para porta de posto, para marcar consulta, né, um modelo completamente ultrapassado, né, nesse momento de tecnologia, que está todo mundo conectado o tempo inteiro, está nas redes. Então eu acho que esse desafio é um desafio grande, que é conectar o sistema, que é fazer com que de fato a atenção básica ela possa funcionar, evitando que as pessoas, né, tenham o seu estado de saúde agravado, e aí acontecem os problemas que acontecem hoje, que muitas vezes vão para o hospital quando muitas vezes não sequer mais tem condição de tratar uma determinada enfermidade que poderia ter sido evitado com a prevenção lá atrás. Então isso é o que nós pensamos, é o que nós queremos, e tenho certeza que faremos isso. Bom, em relação à educação, o que é que o senhor imagina para a Feira de Santana? Eu tenho dito que educação é uma das coisas que no país a gente trabalha muito para pagar pela segunda vez, né? Todo mundo que consegue qualquer condição financeira, a primeira coisa que faz é colocar os filhos numa escola particular. Entre outras coisas, a educação a gente paga duas vezes, porque paga os impostos e muitas vezes não tem a confiança no sistema público suficiente para, mesmo tendo condições de pagar uma escola particular, colocar os filhos na escola pública. E é um quadro que é reversível, na sua visão? O que é que o senhor imagina da escola pública? A prefeitura administra, né? Até chegar ao ensino médio, né? Essa parte, então, é uma base muito importante até para o profissional do futuro. Como é que o senhor imagina a educação de Feira de Santana? E esse quadro que eu falei, de ter que pagar pela segunda vez, é reversível? Fernando, eu acredito que sim, porque nós temos experiências disso, né? Nós temos experiências, por exemplo, no estado do Ceará, nós temos lá um exemplo que funciona bem e que é exemplo para o Brasil inteiro, para fora do Brasil inclusive. Então eu acho que é um processo também que precisa passar por uma reorganização muito grande. Nós temos hoje na rede municipal excelentes quadros, né? Professores, né, com formação superior, com especialização, com doutorado, com pós-doutorado, mas o que nós ouvimos muito é a reclamação no que diz respeito à valorização desses professores. Então, você pensar em uma educação pública de qualidade, você tem que pensar um conjunto. Não é apenas você construir a escola e entregar essa escola à comunidade. A comunidade precisa ter o sentimento de pertencimento. A comunidade ela precisa entender de que aquele espaço é importante, que é a partir daquele espaço que nós vamos construir histórias, que nós vamos mudar a vida de pessoas. Então, eu acredito muito nesse processo de que você precisa remunerar o professor, você precisa fazer de fato concurso. Hoje nós escutamos ainda que a essa altura do campeonato, alunos às vezes saem mais cedo porque não tem o professor ou porque não tem o auxiliar em determinadas situações, né, que é um cenário, é um quadro muito ruim. Então, nós precisamos qualificar, investir no processo de formação, né, com a política de incentivos, né, de formação continuada e permanente, né, uma reorganização no que diz respeito, né, à estrutura escolar, é chamar a comunidade, o pai, a mãe, né, o padre, o pastor, a autoridade religiosa daquela comunidade, trazer para dentro da escola e todos juntos selarem um pacto de construção,
né, de uma educação inclusiva, de uma educação participativa que realmente possa mudar. Hoje eu vejo muito a educação ela desconectada com outros atores da comunidade, né? É muito assim, o pai às vezes, a mãe, o responsável vai e deixa o menino na porta da escola e pronto, acabou, né? Mas a participação efetiva, né? Nós estamos há muitas eleições ouvindo a promessa de escolas de tempo integral, né? Como é que está a escola de tempo integral? Né? Algumas que foram inauguradas recentemente, inclusive pelo governo do estado, a gente ouve que sequer tem aula de natação porque ainda não tem o professor, né? Ou seja, então você tem pulado etapas, você tem primeiro se preocupado com a obra, com a estética, com a placa do outdoor, com a mídia que vai ser vinculada na imprensa, né? Antes de você preparar o professor, de você contratar o professor, para que o aluno, quando ele possa chegar, quando ele chegue na escola, ele já tenha toda uma estrutura, né, assegurada, garantida, para que ele possa, de fato, estudar, se qualificar, se profissionalizar e ser o grande protagonista da sua história. Então, nós pensamos isso. A escola de tempo integral, ela precisa, de fato, ser repensada. Não é você fazer pequenas adaptações à escola. A escola de tempo integral, ela tem que oferecer toda uma estrutura para o aluno, né, uma estrutura de uma alimentação diferenciada, com espaços diferenciados, né, com espaços múltiplos de atividades também diferenciados daquilo que a gente tem hoje. Mas eu acredito sim que é possível você fazer uma educação diferente, claro, com a participação da sociedade como um todo, num grande pacto que deve ser selado, né, com a imprensa, com todo mundo, para que a gente possa assim mudar a realidade, né, melhorar o IDEB, né, e buscar aí resultados como existem hoje em várias cidades do Brasil e do mundo. Bom, o senhor colocou como uma das prioridades também a questão da segurança pública. A gente sabe, né, a atribuição do governo do estado através da Polícia Militar, da Polícia Civil, mas Feira de Santana tem a CEPREV, né, Secretaria de Prevenção à Violência, e o senhor inclusive já foi secretário Exatamente. dessa pasta. O que é que a prefeitura pode fazer e que não está fazendo a contento na segurança pública, na opinião do senhor? Eu diria, Fernando, não é nem questão de fazer contento. Eu acho que é no ponto de vista de integrar mais mesmo, né? A prefeitura de Feira, ela tem já um protagonismo de se colocar à disposição do estado, né? Quando eu tive na CEPREV, nós e continua tendo hoje ainda uma estrutura muito boa de vídeo monitoramento espalhado na cidade inteira. Tem uma central, um centro de controle operacional que pode estar servindo mais as forças de segurança. Eu acho que já passou do tempo de nós termos uma integração muito maior de todas as forças de segurança aqui na cidade, da Polícia Militar, da Polícia Civil, né? Um convênio muito bem feito com a Polícia Rodoviária Federal, né? Para que a gente possa nos colocar à disposição também. A Guarda Municipal, ela tem um papel extremamente importante. Todas as cidades, todos os prefeitos que tiveram a inteligência, a força de vontade de investir na Guarda Municipal, a cidade ganhou muito. A cidade ganhou muito. Então, nós precisamos, como eu falei aqui no início, investir na Guarda Municipal, fazer concurso, convocar mais guardas, investir em equipamento. A Guarda Municipal, ela precisa sair dessa concepção equivocada que muita gente tem, que a Guarda Municipal é apenas para cuidar do patrimônio público, quando na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Inclusive, a essa altura do campeonato já tem a iniciativa privada através do sistema de vídeo monitoramento cuidando lá do patrimônio, mas a Guarda Municipal, ela tem outro papel, até porque o Congresso Nacional aprovou, já tem 3 anos, né, reconhecendo que as guardas municipais, elas devem fazer parte do sistema de segurança pública. Muitos estados reconheceram, outros ainda não. Isso foi fruto de uma discussão no STF. O STF determinou de que, reconhecendo, na verdade, reafirmando a legislação. Aqui na Bahia, nós apresentamos uma proposta de emenda constitucional que está tramitando na Assembleia Legislativa da Bahia, obrigando com que o governo do estado ele possa assegurar que as guardas façam parte do sistema público de segurança, por entender que o estado ele tem a maior fatia dos recursos, ele tem uma tecnologia maior, ele tem as condições de formar, de qualificar, de preparar a Guarda Municipal, né, para fazer o enfrentamento à criminalidade dentro dos territórios municipais da Bahia inteira. Então, nós estamos falando aí de aproximadamente 13 mil homens e mulheres na Bahia inteira, nas guardas municipais. Imagine se o governo do estado, né, tivesse a capacidade de atrair esse pessoal também para dar um suporte, né, as forças de segurança, já ia a Polícia Militar, a Polícia Civil. Então, eu acredito muito nisso e eu tenho certeza que investir na Guarda Municipal é uma contribuição muito grande também que a municipalidade dá ao sistema de segurança pública estadual. Bom, deputado, eu falo sempre que Feira de Santana é uma cidade essencialmente comercial, né? Desde a sua origem
até os dias atuais, Feira de Santana tem um comércio muito forte, um comércio que reúne pessoas de toda, eu diria até macro-região mesmo, né? Que vem comprar em Feira de Santana. A gente teve até nos últimos anos alguns processos de reordenamento do comércio. Mas como é que o senhor entende o comércio hoje e o que é que o próximo prefeito, e o senhor, se for eleito, vai fazer pelo comércio da cidade? Fernando, o comércio de Feira de Santana é muito forte, né? Todos aqui, empresários, comerciantes, reconhecem isso, e fora também daqui. Quando a gente viaja, que a pauta é a força do comércio de feira, isso é muito forte. Algumas ações do que diz respeito à estruturação, à reorganização do centro começou a acontecer, dando uma capacidade melhor, e eu acredito que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico ela deve ser melhor estruturada, né? Se colocar à disposição mais, fazer uma integração maior, né? Linkar mais a força do comércio com a estrutura municipal, se colocando à disposição, né? Abrindo oportunidades, possibilidades para que feira possa continuar sendo, né? Muito forte. Eu conversava recentemente com um comerciante daqui e ele dizia assim, olha, é porque Deus é bom com a gente, porque o povo de feira é guerreiro, é trabalhador, mas assim, no ponto de vista de contar com apoio hoje, seja por parte da prefeitura, seja por parte do estado, governo federal, nós não contamos. É muito pouco ou quase nada. Então eu acho que nós sabemos que não é você abrir a possibilidade do governo municipal fazer qualquer tipo de interferência no comércio de quem quer que seja. Mas eu acho, Fernando, que há uma necessidade muito grande da capacidade de escuta, de se colocar à disposição, né, de dotar a cidade de uma infraestrutura melhor, porque quando você dota a cidade de uma estrutura melhor, quando você tem avenidas organizadas, uma iluminação bem feita, né, uma cidade limpa, organizada, isso você acaba aqui atraindo muito mais gente, fazendo com que o comércio ele possa continuar sendo forte, pujante e ajudando muito no desenvolvimento da cidade. Bom, a gente tem 3 minutos, pouco menos que 3 minutos, né? Então eu queria destinar esse tempo para as considerações finais do senhor. A gente vai ter outras oportunidades também de falar de vários assuntos até outubro. Mas já te agradecer, viu, deputado, pela presença aqui no nosso programa. Parabéns pelo seu aniversário mais uma vez, né? E dizer que os nossos microfones estão à disposição de todos os pré-candidatos, inclusive do senhor. Não, eu é que agradeço a oportunidade a você, a Dilson, a toda a sua equipe, por estar nos proporcionando esse momento ainda de pré-campanha, né? Colocando aquilo que a gente pensa, o que é que a gente tem visto da cidade hoje, o que é que nós pensamos para o futuro. Esse espaço aqui é um espaço que ajuda muito no processo da democracia, né? Quer informar bem o cidadão, quer dar oportunidade ao eleitor de conhecer de fato quem são as pessoas, né, que vão disputar a eleição, o que é que cada uma pensa, o que é que cada um da forma que cada um pensa o futuro da cidade. Então eu quero muito agradecer essa oportunidade de estar aqui. Eu acho que me parece que já é o segundo momento que a gente participa aqui dessas discussões, e quem ganha com isso é a democracia, quem ganha com isso é Feira de Santana. Então eu quero agradecer muito a todos vocês por essa oportunidade desse bate-papo aqui na manhã de hoje. Maravilha, conversamos então com o deputado estadual Pablo Roberto, pré-candidato a prefeito em Feira de Santana pelo PSDB, nessa nossa segunda rodada de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Feira de Santana. Dilson Barbosa.